Então, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de governança corporativa. Hoje nós vamos falar sobre métricas de governança. Nós vamos, nessa aula, preencher um relatório, um questionário, na verdade, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que ajuda a avaliar as métricas de empresas de capital fechado que estejam se preparando para fazer a abertura de capital. Então, o Instituto Brasileiro de Governança é uma instituição que não tem nenhum vínculo governamental, mas ele ajuda bastante a produzir conteúdo e desenvolver ferramentas, desenvolver materiais de avaliação e materiais acadêmicos sobre a questão da governança corporativa. Então vamos lá. Então nós vamos preencher a ferramenta e para fazer isso nós vamos bolar aqui uma empresa fictícia, pensar nas características fundamentais dessa empresa e vamos colocar isso, colocar esses parâmetros na ferramenta, no questionário. Certo? Bem, vamos lá, estão preparados? Preparadas? Então vamos ler aqui os pré-requisitos nessa parte inicial do questionário. Vocês têm aqui à esquerda o menu e na parte do meio as instruções sobre como preencher, quais são os parâmetros para a gente ir preenchendo aí o questionário. Está escrito aí: para auxiliar no preenchimento do questionário, seguem algumas instruções e recomendações. Então fala da importância do responsável pelo preenchimento desse formulário recolher junto a todos os responsáveis pelos diversos setores da empresa as informações necessárias, Então, recolher todas as informações pertinentes aos diversos setores da empresa para que isso possa ser inserido no questionário. Essas questões, segundo o que está escrito aí, possuem uma indicação de material de referência no IBGC, que pode ser encontrado no Manual de Boas Práticas, no Código de Boas Práticas, inclusive, que foi aquele texto que nós discutimos em aulas anteriores. Você se lembra? Eu fiquei lendo tópicos falando sobre as características fundamentais de governança. Então, era aquilo, que era o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Depois a gente vai ter aqui algumas questões que vão ser apresentadas para definição de nomenclatura, termos utilizados em cada pergunta específica. Após o preenchimento dessas questões referentes aos dados da empresa, vai ser apresentado o menu, com as dimensões dos indicadores, em que vai ser possível escolher quais indicadores responder primeiro, não havendo uma ordem pré-estabelecida. Então a gente não precisa responder em nenhuma ordem específica. Depois, caso a empresa não possua um conselho de administração, ela deve responder o indicador estrutura da dimensão do conselho, informando que não possui conselho de administração. E ao fazer isso, os demais indicadores da dimensão do conselho vão ficar indisponíveis no menu. Ou seja, se a empresa já tiver um conselho de administração, há submenus que são dependentes disso, então as perguntas que são derivadas dessa resposta específica, mas se a empresa não tiver, esses submenus, essas questões não vão estar disponíveis. Então a gente tem que definir se nós vamos querer colocar aqui uma empresa que tem ou não esse conselho. Depois, a gente não pode demorar muito, senão a gente acaba sendo desconectado da plataforma. E depois de preencher todos os indicadores, o sistema vai disponibilizar o botão concluir o questionário. E antes de concluir, é recomendável verificar se todos os indicadores foram preenchidos adequadamente. Então é isso. Vamos lá então clicar nessa parte dos sócios, começando por lá. Está escrito aí todas as ações em relação à questão dos sócios, as pessoas que fazem parte do capital acionário dessa empresa. Nós temos aí essas questões. Questão 1, com relação às ações ou cotas de empresa, assinale todas as alternativas que se apliquem e aí faz uma referência àquele código que está inclusive disponível lá na plataforma para vocês. Tem o PDF que está lá, é esse código aí. Nós temos que escolher a alternativa que se aplica ao nosso caso específico aqui. Então antes de começar, vamos definir então do que se trata a nossa empresa. Vamos estabelecer aqui um ramo de atuação, um tamanho e algumas características principais dessa nossa empresa fictícia para a gente poder responder lá, ok? E aí, em que ramo de atuação a nossa empresa está? Vocês querem trabalhar com o quê? Uma escolha aí. O que vocês querem ser quando crescer? Quando vocês forem donos de uma grande empresa, ela vai trabalhar em qual setor? Pode ser de venda de pneus. Ok. Então, é uma empresa de que tamanho? Gigante? É uma loja grande ou é uma rede de franquias? Bem, eu compro pneus da Randon e da Michelin ali no... Não, mas vamos pensar aqui no caso específico. Então,
A nossa empresa é uma franquia ou uma loja grande? Uma franquia? Com várias lojas grandes. Então é uma empresa com um tamanho bem razoável, é isso? Isso, ajuda aí, meninas. Certo? Dá ideia, só Pode eu ser, falar, não. Vamos pode ser lá? uma Então, franquia. ok, então uma empresa grande do setor de venda de pneus, são várias franquias, então vamos pensar em umas 10 franquias grandes, uma empresa grande, mas não uma empresa mega, né? Não uma mega empresa, uma empresa de grande expressão regional, estadual, empresa de capital familiar, aberto, Familiar. uma empresa familiar, franquias, 10 lojas. Essa empresa familiar, ela pertence a vários membros de uma família que fazem que eles tenham um conselho de administração. Né? A família faz parte de um grupo que criou um conselho que administra. Então não pertence a alguém específico da família, pertence a um grupo familiar, é isso? Isso. Grupo familiar com conselho. Beleza, então empresa de porte médio, várias franquias, é um grupo familiar com conselho de administração. Acho que a gente já tem aqui alguns elementos para começar. Vamos lá de novo. Então, nesse caso, as alternativas são: todas as ações têm direito a voto, todas as ações têm direito a voto, ao menos nas matérias relevantes, todas as ações garantem participação proporcional dos resultados econômicos, há previsão de tratamento equitativo para todos os acionistas em caso de transferência de controle, que seria o tag-along, e nenhuma das anteriores. E aí, o que vocês acham? Todo mundo que tem cota de empresa tem igualmente direito a voto. Todas as ações têm direito a voto, mas só em algumas questões. Todas as ações garantem participação proporcional nos resultados econômicos. Há previsão de tratamento equitativo para todos os acionistas em caso de transferência de controle. E nenhuma das anteriores. E aí? A gente tem que assinar todas as alternativas que se Tem que apliquem. ser uma só? Não. Todas as alternativas que se apliquem aqui, ó. Professora, eu não tô conseguindo ver a tela. Ah, peraí. É isso aqui, ó. Obrigada. Não. É que eu não estava olhando aqui para minha tela que estava transmitindo. Tranquilo. Vamos lá, então é isso. Essa é a primeira questão. E a gente tem que definir uma dessas alternativas. Todas as ações têm direito a voto. Todas as ações têm direito a voto, ao menos nas questões relevantes. Todas as ações garantem participação proporcional nos resultados econômicos. E há previsão de tratamento equitativo para os acionistas no caso de transferência de controle, que é o que a gente chama de tag-along. Ações seria a cada membro? Isso, né? Ou cotas, né? Nesse caso, provavelmente as pessoas chamariam de cotas, né? Ou participação. Ah, certo. Eu, para mim, todas as ações têm direito a voto. Ok. Então vamos lá. Todo mundo pode votar. E todas as ações garantem participação proporcional nos resultados econômicos? Faz sentido, né? Também. Sim. Todo mundo pode votar e todo mundo tem direito ao seu quinhão com base no tamanho da cota que possui, né? Faz todo sentido. E a previsão de tratamento equitativo para os acionistas, todos eles, em caso de transferência de controle. Né? Provavelmente faz sentido também, o que vocês acham? Sim, né? Eu não entendi, assim. Também não, professor. É o seguinte, é que isso provavelmente não vale muito para empresas desse tamanho, que não é um tamanho tão grande. Mas, por exemplo, quando a empresa tem capital aberto na bolsa, ela não necessariamente tem que dar um tratamento equitativo para todos os acionistas em caso de transferência de controle. O que significa isso? Digamos que, vamos pensar numa empresa aí como a Volkswagen, está lá na bolsa com capital aberto. Mas a Mercedes quer comprar a Volkswagen, certo? Só que ela quer comprar não a empresa inteira e fechar o capital, ela quer comprar o controle, ou seja, comprar a maior parte das ações que vai dar o controle, né, da Volkswagen para a Mercedes. Só que nessa compra de controle, ele vai comprar o controle, né, com as ações que estão disponíveis aí no mercado. Só que em tese todo mundo pode vender as suas ações para a Mercedes, certo? A empresa é uma empresa de capital aberto e o capital está lá na bolsa. Só que na hora de fazer a venda desse controle, a empresa precisa que não apenas aquele grupo controlador, ou seja, aquele grupo de acionistas mais importantes, né, façam esse acordo diretamente com a Mercedes, mas ela precisa divulgar esse acordo e oferecer a todas as pessoas que têm ações dela, né, ações da Volkswagen,
para que eles também possam vender essas ações para a Mercedes. Porque senão o que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui, a Jaqueline, né, é a acionista principal da Volks. Né, ela tem lá uma quantidade bem grande de ações da Volks. E ela fecha esse acordo com a Mercedes, né, junto com o grupo controlador ali, que cuida também ativamente da gestão da empresa. Então o que acontece aqui? A venda da empresa pode, em alguns casos, ser uma situação em que os donos, né, esse grupo controlador, na verdade, está se livrando da empresa, se livrando do controle dessa empresa, e como consequência dessa venda, as ações podem acabar caindo. Ou uma série de outros setores, uma série de outras possibilidades, né? Uma série de outros cenários são possíveis. O ponto é, se essa proposta é feita, a gestão da empresa precisa comunicar não apenas ao grupo controlador, mas a todos os acionistas para que todo mundo possa ter o mesmo tratamento. Por exemplo, a Mercedes, que quer comprar o controle da Volks, ela pode simplesmente fechar um acordo de compra com esse grupo controlador, sem dar chance para os outros acionistas também fazerem parte dessa negociação. E com isso eles podem acabar sendo prejudicados, certo? Por exemplo, digamos que a Mercedes queira comprar a Volks para fechar, quer comprar a Volks Brasil só para fechar a unidade no Brasil, para se livrar da concorrência. É uma possibilidade, esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes no passado. Então o grupo controlador venderia o controle, passa a bomba para frente, num contexto em que eles só vão ficar com esse dinheiro porque as ações dessa empresa, que vai ser fechada no dia seguinte, não vão valer mais porcaria nenhuma. Ok? Ficou claro? Então é isso. Você dá o tratamento equitativo em caso de transferência de controle significa permitir a todos os acionistas fazer parte do mesmo protocolo de troca de controle. Ou seja, todo mundo pode fazer parte do negócio e se aproveitar das mesmas condições. Ok? Então faz sentido, vamos deixar marcado. Segunda questão. Com relação às assembleias, reuniões de sócio, assinale todas as alternativas que se apliquem. A convocação ocorre com, no mínimo, 30 dias de antecedência à assembleia, à reunião de sócios. Faz sentido? Então a gente convoca a reunião da assembleia com sempre, no mínimo, 30 dias de antecedência? Sim ou não? Sim. Beleza. Em conjunto com a convocação para a assembleia ou reunião de sócios, são encaminhados a pauta e os documentos necessários para as deliberações. Sim ou não? Ou seja, a gente convoca a assembleia e junto já manda a pauta e os documentos necessários. Sim ou não? Sim. Sim, né? Sim. Disponibilizam-se os meios para o voto não presencial. Digamos que alguém não possa comparecer, vota por procuração à distância. Sim ou não? Acho que sim. Acho que sim também. Se estamos na dúvida, talvez não. Porque uma empresa que nem é tão grande, de repente, talvez ela não tenha nem estrutura para isso, né? Então, como o número de sócios é pequeno, talvez nem tenha isso. Então, possivelmente não. Para uma empresa que não é tão grande, talvez ela nem consiga fazer isso. Né? Vou deixar sem ticar. Então, vamos lá. O presidente do conselho participa das assembleias e reuniões ou reunião de sócios. Sim ou não? Sim, com certeza. Sim, né? Os demais conselheiros participam das assembleias ou reunião de sócios. Sim ou não? Sim. Sim. Ok. O diretor-presidente participa das assembleias. Sim ou não? Sim. Sim. Tiver? Aí é que tá. Quem que é o diretor? Qual que é a diferença entre o presidente do conselho e o diretor-presidente? Qual que é a função O do diretor presidente do o conselho? presidente, quando o presidente não está, ele tem que participar? Não. Nós discutimos isso nas aulas anteriores, quando a gente falou da estrutura de governança. Lembre-se, eu mostrei lá o modelo de governança da Fleury e expliquei quem está em cima, quem está embaixo ali e por quê. Vocês se lembram? Então tem uma diferença muito grande entre o presidente do conselho e o diretor-presidente. Qual que é a função do presidente do conselho de sócios, do conselho de administração?
Qual que é a função dele? Representar os sócios, né? Representar os cotistas, representar os acionistas da empresa. Ele faz parte daquilo que seria como o presidente do Congresso, né? Presidente do Congresso Nacional. Ele representa o legislativo. Ok? Ficou claro? Você se lembra disso? Ele representa os sócios, ele representa aquela assembleia de sócios. E o diretor-presidente? Quem que ele representa e o que ele faz? Ele representa a gestão, né? Ele é o cara que toca o dia a dia. Ele não representa os proprietários, ele é o gerente. Seria, por exemplo, se a gente pensa no Estado, seria o governador do Estado. Presidente do Conselho seria o presidente da Assembleia Legislativa e o diretor-presidente seria o governador, aquele que toca a gestão, o dia a dia. Ficou claro? Vocês entenderam essa diferença? Só estou relembrando aqui para vocês, a gente discutiu isso lá em aulas anteriores, né? Ou seja, a parte executiva corresponde aqui ao diretor-presidente, que é quem gerencia a empresa de fato, ele toca o dia a dia. O presidente do conselho é o presidente do conselho de acionistas, que representa os interesses dos acionistas, certo? Ele é aquela entidade estabelecida pela governança corporativa, né, pelo modelo de governança corporativa, para controlar a gestão da empresa. Então, o gestor da empresa é o presidente do conselho é o representante dos acionistas ou sócios, certo? Então, ele tem que participar da assembleia? Não. Né? A assembleia é uma reunião de sócios, o diretor-presidente tem que participar? Depende da situação, por exemplo, ele provavelmente precisa participar para explicar o que está fazendo, né? A função da assembleia é fiscalizar o trabalho da gestão, ou seja, o que o presidente vai fazer nessa reunião? Ele vai apresentar os resultados e vai ser cobrado pelos sócios, não é isso? Então ele participa, mas ele está lá para mostrar os resultados para que esses resultados sejam avaliados pelos sócios. E os demais diretores, eles participam da assembleia? Os diretores são os outros, né, as pessoas que estão subordinadas a esse presidente, né? Digamos, o presidente é o presidente da empresa, aí você tem o diretor de marketing, o diretor de vendas e tudo mais. Eles participam da reunião? Sim. Sim, né? Faz sentido, eles vão lá também para apresentar os resultados. Ok, então deixa eu salvar agora e ir para o menu. E agora vamos para o segundo tópico, ainda dentro desse menu de sócios, que é a formalização da governança. Ok? Vamos lá. Questão 1. Aliás, questão 3, né? O estatuto ou contrato social contempla quais, né, dessas características que estão descritas abaixo? Ele possui, né, esse estatuto, mecanismos para o tratamento de situações de conflito de interesses na assembleia ou reunião de sócios? Sim ou não? O contrato ou estatuto, né, o contrato social da empresa ou o estatuto da empresa, ele contempla mecanismos para o tratamento de situações de conflito de interesse nas assembleias? Sim ou não? Sim. Sim. É uma possibilidade, mas talvez uma empresa iniciante que esteja se preparando para abrir capital, talvez até nem tivesse tido ainda esse cuidado. Mas, né, vamos pensar que sim. Segundo, o estatuto contempla, ou o contrato social dessa empresa contempla mecanismos para a resolução de conflitos por meio de mediação? Tem mecanismos de resolução de conflitos estabelecidos no contrato social da empresa? Sim. Sim? Vocês acham que a maioria das empresas tem? Oi? Mediação? Isso. Resolução de conflito por meio de mediação. O que vocês acham? Mediação seria o quê, assim? E Você arbitragem? estabelecer alguém que intermedie a solução de conflitos. Acho que nem todas as empresas têm, realmente. É muito raro, eu acho muito difícil. Uma empresa que venda pneus, que seja uma empresa de tamanho médio, eu acho muito difícil que ela tivesse isso. O que vocês acham? Então eu acho que não. Provavelmente não, né? Vamos lá. Próximo tópico. Mecanismos para a resolução de conflitos por meio de arbitragem.
Não. Menos ainda. É. Vai lá. Mecanismos formais para coibir o uso indevido dos ativos ou recursos da empresa pelos sócios. Esse é interessante, hein? E aí, o que vocês acham? O Estatuto contempla mecanismos formais para coibir o uso indevido dos ativos ou recursos da empresa pelos sócios? Sim. O que que você- Sim. Sim. É bem possível, né? Por exemplo, a caminhonete da firma pode ser usada pelos sócios sem mais nem porquê. Por qualquer um, o cara vai pescar com a caminhonete. Usar Não, eu acho que é da empresa, não é para Exato. uso Mas pessoal. pode ser, Pessoal, mas pode né? ser que alguém queira fazer isso. É por isso que está mencionado isso. Por exemplo, digamos que a Maria Luísa é uma das sócias, né? Faz parte da família, é uma das sócias. E ela pega a caminhonete da empresa e vai pescar, como eu falei. Qual que é o problema nisso? O problema é que nós, todos os outros, né, que também fazemos parte desse conselho, estamos pagando a gasosa, estamos pagando a manutenção da caminhonete, que é uma ferramenta de trabalho da firma, ela não pertence a ninguém específico. Né? Então não se pode fazer isso, né? Pegar coisas, pegar material de lá de dentro. Às vezes, por exemplo, na caminhonete, às vezes os próprios funcionários utilizam também. Também, Sócio. sim, não, tudo isso tem que estar contemplado, tudo isso tem que estar contemplado. Então, muito provavelmente sim, né? Ok, se a empresa for minimamente bem administrada, ela com certeza vai ter isso, né, incluído no seu estatuto, certo? Ok. E esse estatuto vai contemplar também critérios para a destinação dos lucros ou pagamento de dividendos. O que vocês acham? Acho que sim, também. Não. Né? Sim, né? Então, por exemplo, nem que seja, você divide os lucros igualmente com base no quinhão que cada um possui, mas tem outras questões também que são do tipo, qual a porcentagem do lucro? Vai distribuir todo o lucro? Vai distribuir parte? Né? Então tudo isso tem que ser definido a anteriori. Mas faz sentido, se a empresa está bem organizadinha, ela deve ter um programa, né, de gestão, de distribuição dos dividendos. Eu acho que faz sentido. Né? Vamos lá. O contrato social estabelece um quórum qualificado para a tomada de decisões relevantes pelos sócios. Você pode repetir, professor? O contrato social vai contemplar um quórum qualificado para a tomada de decisões relevantes pelos sócios. E aí? Essa eu não sei. Sim O ou que não? seria quórum? O quórum qualificado é o número de participação, o número de pessoas que vão participar. Por exemplo, numa votação no Congresso Nacional, para você passar uma lei qualquer, uma lei ordinária, você só precisa da maioria das pessoas que estão lá votando. Certo? Metade mais um de quem está votando lá, pronto. Maioria qualificada significa que, por exemplo, para você alterar um dispositivo da Constituição, você não pode ter apenas maioria simples, que seria 50% mais um, mas você precisa de um número específico, ou seja, pelo menos, no caso do Congresso Nacional, 2/3, 3/4, dependendo do tipo de questão. Ou seja, não basta que seja maioria, precisa ser maioria qualificada. Ou quórum qualificado. Nesse caso específico, não basta que estejam pessoas, não basta que qualquer um apareça, é preciso que apareça no mínimo, sei lá, 50%, no mínimo 70%, no mínimo 80%. Se não tiver esse número de pessoas lá participando da reunião, não se pode decidir ali, por exemplo, a venda do controle. Isso que seria o quórum qualificado, ou seja, você precisa de uma quantidade mínima de pessoas presentes na reunião para discutir temas relevantes. E aí, a empresa estabelece esse quórum qualificado ou não? Sim? Sim. Sim? Ok. Sim. E uma metodologia de avaliação e da forma de pagamento aos sócios em caso de venda de participação ou saída de sócio.
Contempla isso ou não? Sim? Sim? Sim. E previsão de direito de preferência em caso de transferência de controle. Preferências como assim? Indicação, essas coisas? Direito de preferência em relação a quem que vai comprar o controle. Acho que não. Também acho que não. Vamos lá. Quarta questão. Sua empresa possui acordos de sócios ou acionistas? Acho que deve ter, né? E o que significa esse acordo de sócio ou acionista? São acordos internos, né? São acordos internos. Por exemplo, digamos que parte da família se divida num subgrupo lá. Por exemplo, o marido e mulher, que são partes também da empresa, tem lá algum acordo específico entre eles. Tem ou não tem? Sim, não, talvez. Nem sim, nem não, muito pelo contrário. Bom, eu acho que deveria, não sei. Ok. E com relação ao acordo, assinale todas as alternativas que se apliquem. Esse acordo não prevê que sócios signatários do acordo definam previamente a reunião de conselho como os conselheiros indicados por eles deverão votar. Procede? Esse acordo é de conhecimento de todos os sócios, mesmo os minoritários. Todos os sócios são signatários do acordo. E aí? Todas as alternativas que se aplicam no Então caso. vamos pensar um acordo muito simples, né? Pode haver muitas modalidades de acordo, mas vamos pensar no acordo mais simples que a gente possa imaginar aqui. Então a empresa é familiar, né? Ela faz parte de um grupo familiar. Mas, né, é uma família grande, então a gente está falando de maridos, mulheres, tios, primos, sobrinhos, né? Um grupo familiar grande. Então, duas dessas pessoas que fazem parte do conselho de administração, que são cotistas, são, sei lá, 2 irmãos. Esses 2 irmãos decidiram que, para eles, né, eles votam sempre do mesmo jeito, então, assim, eles tratam o capital deles ali como se fosse mais ou menos a mesma coisa. Certo? Então, por exemplo, eu pensei em uma coisa mais específica. Esses irmãos são pequenos e tem, sei lá, alguém que está gerindo para eles o patrimônio. Então o patrimônio deles é considerado uma coisa só e eles votam sempre juntos. Então eles têm um acordo ali que o capital deles faz parte do mesmo bolso, digamos assim. Então eles vão votar sempre juntos, o interesse dos dois é sempre o mesmo interesse. Isso é um acordo? Né? Então eles dois têm um interesse que está fundido, que pode ser diferente do interesse de outras pessoas. É um acordo muito simples. Simplesmente tratar o capital desses dois como se fosse uma coisa só. Eles vão votar, por exemplo, sempre juntos. Então, nesse caso, nós podemos dizer que, com relação a esse acordo específico, né, esse acordo não prevê que os sócios signatários dele, né, definam previamente a reunião de conselho como os conselheiros indicados por eles deverão votar ou não. E aí, o que vocês acham? Eu acho que o acordo prevê, né, sim, previamente, que o representante desses 2 irmãos do conselho, né, vão participar da reunião e como eles vão votar. Eu acho que o acordo prevê, né? Faz sentido supor que o acordo prevê. Vocês concordam? Tá. E esse acordo é de conhecimento de todos os sócios, mesmo os minoritários. Sim ou não? Sim, né? Todo mundo, Sim. a família inteira saberia, Sim. né? Todos os sócios são signatários do acordo? Não, só os 2 irmãos, né? Beleza. Quinta questão. O estatuto ou contrato social ou acordo de sócios acionistas prevê a indicação de algum diretor ou do presidente ou do diretor-presidente diretamente pelos sócios? Repito,
o estatuto ou o contrato social, né, ou esse acordo de acionistas, prevê a indicação de algum diretor ou do diretor-presidente diretamente pelos sócios? Sim, Sim. Não, sim ou sim, pois não há conselho de administração. Sim, é conselho de administração. Portanto, são os sócios diretamente que apontam, ou seja, é um ou um grupo de sócios que diretamente aponta esse diretor-presidente ou algum conselheiro, então não. ou é a Assembleia que aponta? Por ser uma empresa familiar, deveria ser sim? Não sei. Então, isso é uma coisa interessante. Numa empresa familiar, se ela é gerenciada como uma padaria, pode ser, né? Os sócios mais importantes é que decidem, é que definem diretamente quem que vai ser o diretor ou presidente. Né? Então, quem que indica a diretoria? É o patriarca da família, que é o cara mais importante lá. Mas no caso, a gente está falando aqui de uma empresa que é bem organizada, que tem um bom conselho de governança. Por tudo aquilo que a gente já respondeu, a resposta provavelmente seria não. Não. Né? Não é um acionista específico ou um grupo deles que decide diretamente a indicação de diretores nem do diretor-presidente. Vai ser o conselho. Portanto, o estatuto não prevê isso, né? Que acionistas indiquem. Certo? Beleza, vamos lá então. E esse sexto tópico? Né? A empresa possui conselho de administração estatutário, conselho consultivo ou conselho de administração não estatutário ou nenhuma das anteriores. E aí? É estatutário, professor? Tem que ter um estatuto? Isso. A empresa tem conselho consultivo ou conselho de administração não estatutário ou nenhuma das anteriores? Faz sentido, por tudo aquilo que a gente já respondeu, que o conselho de administração é estatutário, certo? Vocês entenderam por quê? Sim, porque a empresa tem que criar um estatuto para reger ela, Exato. né? Ou seja, não é um conselho informal, é um conselho formal previsto em estatuto com todas as características institucionalizadas, não é isso? Então vamos lá. Próxima questão. Considerando os membros efetivos do conselho, indique nos campos abaixo a quantidade total de membros efetivos do conselho. E os suplentes, se existirem, não devem ser contabilizados. E aí, quantos membros nosso conselho tem? E aí, vocês que conhecem muito bem a empresa aí, de cabo a rabo, trabalharam muitos anos lá. Quantos membros tem esse conselho de administração? Uns 3. 3? Acho que é mais, são 10. Não, 3 acho sócios pouco. é muito pouco. Pelo que a gente estava Tem que ser uns falando, de uma 10. família aqui, parecia ser uma família grande, não é não? Tem que ser uns 10, mais ou menos? É que são 10 empresas, né? 10 lojas. Não, assim, a questão é, nós mencionamos aqui que é uma franquia, ou seja, uma empresa que tem pelo menos 10 lojas, 10 franquias. Embora não necessariamente você precise de um familiar para cada franquia, mas a gente está falando aqui de uma empresa bem grande, né? E pelo que nós discutimos sobre essa família até agora, né, pelo que eu fui falando, vocês foram concordando aí em relação ao tamanho da família, aparentemente a gente está falando de uma família aí que é significativa. Nós falamos aqui em, né, irmãos, primos, tios, sobrinhos, então a gente está falando aqui com certeza de um patrimônio familiar grande, de uma família grande, né? Uns 15 a 20. Talvez, vamos pensar em umas 20 pessoas. Nossa. Mas veja que coisa interessante, deixa eu voltar aqui para vocês. Mas faz sentido que o conselho tenha esse tamanho? Porque quem faz parte do conselho?
São os sócios, né? São as pessoas que têm cotas, né? Que fazem parte da empresa. E agora, e se nós tivéssemos uma empresa aqui com 3 irmãos, para que você precisaria fazer um modelo de governança, estabelecer um conselho de administração, essa coisa toda institucionalizada? Digamos que a empresa fosse só, né, o marido, a mulher e um filho. Quais são as chances desse grupo de 3 pessoas criar um modelo de governança corporativa, criar um conselho de administração, né, montar uma sala, montar uma reunião? Não faz muito sentido, vocês concordam? Sim, até. Em que situação faria sentido uma família, que é toda ela cotista de uma empresa, criar um conselho, né, de administração com assembleia e que seja institucionalizado? Né? No contexto que a família é grande, você tem primos, tios, sobrinhos, possivelmente nem mora todo mundo junto no mesmo lugar. Vocês concordam? Né? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, 20 pessoas. E quantos são mulheres? 10. 10 mulheres? E dentre os 20 membros efetivos do Conselho, indique nos campos abaixo quantos são classificados como independentes, externos ou internos. Quantos conselheiros independentes a gente tem? Provavelmente nenhum, né? Uma empresa que nem é tão grande assim não precisa muito disso. E conselheiros externos? Também não acho que faça sentido. Para que a família ter conselheiros externos? Vocês acham que tem ou não? Como funciona, professor, essa questão de conselheiros externos? Oi? Conselheiros externos seria o quê? Que não fazem parte desse grupo. Então, não. Provavelmente não teria, né? Isso é coisa de empresa muito grande, eu acho, né? Tá. E conselheiros internos? Não todos, né? Todos os 20. Conselheiro seria alguém contratado de fora do Não. Os conselheiros são as pessoas que fazem parte do conselho. Ah, tá. Ok? Então vamos lá. Em relação a esse indicador, dinâmica e atribuições do Conselho de Administração. Então vamos lá. Os cargos do presidente do conselho e diretor-presidente são ocupados por profissionais diferentes? O que vocês acham? Uma mesma pessoa não pode ter 2 cargos, no caso. Sim ou não? O que vocês acham? Que uma empresa que seja uma padaria, é até possível que se fizesse isso. Mas vocês acham que tem lógica um negócio desse? Não. Não faz muito sentido, né? Então, não. E a 10ª questão. O Código de Conduta ou Regimento Interno do Conselho apresenta medidas específicas a serem adotadas em situação de conflito de interesse no âmbito do Conselho? Sim ou não? O Regimento Interno do Conselho tem medidas para resolver essa questão de conflito de interesse lá dentro? Isso está presente em documentos, sim ou não? Sim. Sim? E essas medidas prevêem que a pessoa envolvida acuse o conflito, afaste-se de discussões, afaste-se das deliberações ou nenhuma das anteriores? E aí? A pessoa que está envolvida nesse conflito, ela deve dizer qual que é o conflito, ela deve se afastar das discussões, ela deve se afastar das deliberações, já que ela é parte envolvida, ou não? Ou nada disso? Acusa o conflito? Muito bem. E há um profissional ou área responsável pela Secretaria de Governança da empresa? Professor, repete, porque para mim tá bem embaçado, não consigo ler. Há um profissional ou área responsável pela Secretaria de Governança da empresa? Sim? Secretaria de Governança. Faz sentido que alguém seja
esteja responsável especificamente para discutir questões de governança dentro da empresa? Sim, né? Sim. Com relação ao conselho, assinale todas as alternativas que se apliquem. Ele possui um calendário anual definido com as datas das reuniões ordinárias? Com certeza. Ele realiza sessões exclusivas, ou seja, apenas com os conselheiros externos e independentes? Bom, não tem conselheiros externos, então não. Nem eu acho. independentes, portanto não, né? Ele possui um calendário anual de temas? Isso seria bom? Acho que sim. Tem lógica, já que ele tem um calendário anual, faz sentido que seja um calendário anual de temas também, né? Certos temas que são debatidos ao longo do ano. Né? Sim, né? Sim. Sim, isso seria bom. Né? Vamos lá. O conselho possui um regimento interno formalizado? Sim. 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 O conselho realiza ao menos anualmente uma avaliação formal do diretor-presidente? Acho que sim. Sim. Nesse caso, ela contempla metas financeiras ou não? Também. Também. Metas não financeiras, tipo sociais e ambientais? Também. Veja, num cenário perfeito e ideal, isso é muito possível, mas será que uma empresa que vende pneu está muito preocupada com essas questões sociais e ambientais? Será que uma empresa Eu acho que sim, desse principalmente tipo pneu define metas? não é nada Será que uma empresa poluente. desse tipo define essas metas? É possível, mas a questão é, veja que nem toda empresa vai ter. Né? Certo. Mas no caso dessa nossa empresa, ela tem essas metas sociais e ambientais? Sim. Faz sentido que, por exemplo, até a questão de você recuperar pneus, né? Você ter projetos aí para lidar com pneus velhos e tudo mais, seria uma coisa importante, vocês concordam? Sim. Sim. Aspectos comportamentais, liderança, proatividade, engajamento. Sim. Também. Aspectos de conduta, comportamento ético. Também. Com certeza. Sim. E nesse caso, o Conselho elaborou um plano de ação para o diretor-presidente com base nos resultados da avaliação? O Conselho elabora um plano de ação para o diretor-presidente? Sim? É possível, mas eu não tenho tanta certeza. Será que o Conselho faz isso mesmo? Por exemplo, o Conselho tem um plano de ação que ele apresenta para o diretor-presidente. Uma empresa pequena, eu duvido que a família tenha esse plano, hein? Agora, mas a nossa empresa está super redondinha, talvez ela até tenha isso, eu não tenho certeza. E aí, o que vocês acham? Vamos fazer uma votação aqui, quem acha que tem? Quem acha que uma família se reúne no conselho de administração e faz um plano de gestão e apresenta para o presidente tocar? Eu acho pouco provável. Caso diretor-presidente, né? Não, porque aí a família, que faz parte do conselho de administração, faz um plano de gestão e apresenta para o diretor-presidente tocar. Eu acredito que não. Não. É pouco provável. E o conselho possui um plano de sucessão formal para o diretor-presidente? Sucessão como, sim? Para indicar um próximo. Por exemplo, o que acontece se o diretor é demitido ou se ele decide sair? Como é que você indica um próximo diretor-presidente? Você promove algum diretor específico? Você tem algum plano para lidar com essa situação? Sim ou não? Sim? Sim. Ok. E qual foi o processo de seleção ou sucessão do diretor-presidente da empresa? O diretor-presidente foi escolhido diretamente pelo sócio controlador? Já sabemos que não, né? Que já respondemos antes que é o conselho que define. O conselho liderou o processo de escolha do presidente? Sim. Sim. A empresa possuía um plano formal de sucessão com nomes de possíveis sucessores, os quais foram considerados durante o processo de escolha? Sim. Acabamos de responder que sim, né? Sim.
Ainda não houve sucessão do presidente. Sim, já houve porque nós já decidimos que sim. Beleza. Gente, quantas questões. Vamos lá. Vixe. Com que frequência os seguintes temas são debatidos nas reuniões do Conselho de Administração? Estratégia. Muito pouco. Quer dizer, muito frequente, frequente, pouco frequente ou nunca? Muito. Ó, pessoal, rapidinho. Ensina. Ó, estratégia é discutido com qual frequência? Muito. Frequentemente? Educação, adequação da estrutura de capital. E essa é a forma pela qual a empresa financia suas operações, né? Por exemplo, como é que a empresa lida com recursos financeiros, né? Muito Então, frequente? Supervisão da gestão de risco. Muito. Adequação da estrutura de governança. Muito? Adequação dos controles internos. Muito. Frequentemente ou muito. Frequentemente. Acompanhamento das questões-chave de recursos humanos, tipo avaliação, sucessão, remuneração, talentos. Frequente? Acompanhamento da efetividade do código de conduta e canal de denúncias. Pouco frequente. Olha, a empresa está se lixando para o que o consumidor está falando. Não, muito, então. Não, agora vocês já falaram, tá vendo? Agora começou a aparecer os podres dessa empresa aí. Parecia que... Não é uma empresa transparente. Adequação de sistema de compliance ou de conformidade com as regras. Com que frequência? Frequente. Monitoramento da diretoria. Muito frequente. Monitoramento da execução de estratégia. Muito. Muito. Monitoramento da aplicação de políticas corporativas. Muito. Muito frequente. E monitoramento do desempenho financeiro e operacional. Muito frequente. Esse... Ah, não acredito. Ah, não. Tem tempo a resposta? Pode ser lá, vida. Pessoal, travou aqui. Não acho que a gente vai conseguir voltar agora. Mas está quase no horário do final da aula. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada aqui, depois a gente volta na semana que vem, ok? Mas de qualquer maneira, deu para ter uma boa ideia do que é isso, né? Do que é quais são as características dessa ferramenta e mais ou menos onde isso vai chegar, ok? Mas então é isso, então você vê, essas são as características típicas do que é o modelo de governança e mais ou menos qual é o propósito desse modelo. Então o que o conselho faz, o que se espera dele em termos de propostas para o funcionamento da empresa e tudo mais. Eu acho que já ficou bastante claro para a gente qual que seria a função desse conselho. Certo? Certo. Então é isso, pessoal, a gente volta na próxima aula. Um abraço para vocês e até lá. Tchau, tchau. Tá lá. Certo. Nossa, bola. Boa noite, professor. Boa noite.